Pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai debater a relação entre o envio de sondas para Marte e o fim de um acordo de vigilância aérea entre países membros da OTAN e antigos participantes do Pacto de Varsóvia. Bom, pessoal, as últimas 2 semanas têm sido bem movimentadas, tanto aqui na Terra como em outros planetas. Faz mais de 47 anos que o planeta Marte não tem um fevereiro tão movimentado assim, algo que tem aparecido aí no noticiário, seja um noticiário internacional ou algo que a gente poderia chamar mais ou menos de noticiário interplanetário, né? Tendo em vista aí as recentes tentativas que a gente vem vendo a partir de empresas e a partir de governos de estabelecer métodos e mecanismos de exploração planetária. Exploração seja de outros planetas, como Marte, de luas, como as luas de Júpiter, por exemplo, ou da nossa Lua aqui na Terra também, com um envolvimento muito forte de governos, né, como eu já tinha dito, mas também com uma novidade muito importante, que é a presença e a participação de empresas, né? Sobretudo no que toca com relação à Lua, sobretudo naquilo que tem relação com a Lua, a gente vê a participação cada vez maior de empresas privadas, e uma delas é aquela representada pela pessoa problemática, que é o Elon Musk, né, que tem desenvolvido não só um plano de desenvolvimento de turismo espacial com relação à Lua, mas também planos de exploração, colonização e domínio de Marte, ao que interessa muito ao governo dos Estados Unidos e também aos outros governos envolvidos. Nas últimas semanas, porém, ali entre os dias 10 e o dia 18, a gente teve um nível de aproximação e um nível de alinhamento entre Marte e a Terra, como fazia muito tempo que a gente não tinha, né? E isso pode ter afetado não só questões astrológicas, digamos assim, mas também questões relacionadas à exploração desse planeta. Muitas agências de exploração espacial esperavam há muito tempo a oportunidade de enviar com maior facilidade, digamos assim, algum tipo de mecanismo, algum tipo de instrumento de exploração com relação àquele planeta. Durante as últimas 2 semanas, então, 3 países mandaram e conseguiram completar missões de pouso em Marte, né? A gente teve, em primeiro lugar, a missão dos Emirados Árabes Unidos, com a missão chamada Esperança, né, Hope. A gente teve também a China, que encaminhou a Tianwen, chamada, né, na tradução literal, Questões Celestiais, né, a missão chamada Questões Celestiais, e a NASA lançou a Marte 2020 numa tentativa aí de obter mais informações. Aqui no Brasil, a gente tem recebido muita notícia, por meio principalmente das televisões, a respeito dessa exploração da NASA. Mas é interessante a gente começar a perceber que outros países já estão se movimentando para isso. Porque não só a China ou os Emirados Árabes Unidos estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia, mas também a Índia, a Rússia e outros países que estão se preocupando, digamos assim, cada vez mais com o desenvolvimento da exploração aeroespacial. E aí, pode parecer interessante, pode parecer desconexo, na verdade, mas eu achei interessante, de uma forma ou de outra, tentar entender mais ou menos esse desenvolvimento tecnológico, essa busca cada vez maior por mecanismos de exploração planetária ou de luas, enfim, do nosso sistema solar e além, com 2 movimentos talvez que sejam bem interessantes. O primeiro movimento é um movimento de investimento de capital privado nesse tipo de exploração. A gente fez um vídeo, eu vou tentar colocar aqui o cardzinho para vocês acessarem, que na verdade foi a nossa última aula do curso de Geopolítica e Direito que a gente fez aqui no canal alguns meses atrás, ainda no ano passado, em que a gente debateu exploração planetária e a gente falou a respeito da problemática com relação ao nosso próprio planeta, né? E nesse sentido parece que não só o Stephen Hawking, mas o Bill Gates têm aproximações muito problemáticas com relação a essa possibilidade de explorar outros planetas. Porque para essas pessoas isso significaria uma oportunidade de se livrar da prisão que é a Terra. Claro que isso é muito problemático e nesse vídeo a gente acaba abordando de uma maneira bem mais aprofundada esse cenário e as consequências que isso traz, mas eu acho que é interessante a gente, em primeiro lugar, pensar como que essa colonização de outros planetas está se apresentando como uma saída
né, como uma solução para os nossos problemas, e aí a gente não precisaria se preocupar com mudança climática, com falta de alimento e tudo mais, afinal de contas sempre vai haver uma escapatória, né? Se vocês assistirem o vídeo lá e comentarem falando que vocês assistiram, vocês vão ver qual que é a minha opinião com relação a isso, com base nos estudos e nas perspectivas. Mas uma das questões muito importantes que a gente tem que pensar quando a gente aborda a exploração de outros planetas, ou principalmente o desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, na verdade são todos os mecanismos que vêm em conjunto dessa exploração. Ou seja, não se trata apenas de a gente estar falando de chegar ou não chegar em Marte, de encontrar ou não encontrar água em Marte. Na verdade, o que a gente está falando é de toda uma cadeia de produção industrial que está relacionada, claro, com essa possibilidade remota de exploração de outros planetas, mas que tem a ver com uma competição tecnológica muito importante. Tem um artigo muito interessante, eu vou colocar aqui nas referências esse artigo, era inclusive o artigo que eu utilizava para falar de geopolítica aeroespacial, digamos assim, nas minhas disciplinas, né? E ele demonstra, até mesmo pela própria construção desse artigo, é um conjunto de autores que vão abordar esse tema da questão aeroespacial, mas que vão demonstrar justamente como que esse tema é um tema extremamente técnico. É um tema profundamente técnico, é um tema profundamente relacionado ao desenvolvimento de tecnologia. Nesse ponto, parece ser bem importante, bem interessante a gente abordar porque, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos estão desenvolvendo tecnologia capaz de chegar em Marte. Bom, tudo está relacionado com o atual momento geopolítico que a gente vive, né? E nesse sentido aqui, cabe falar que eu não estou abordando isso a partir de uma perspectiva geoestratégica. Ou seja, eu não estou falando aqui, não estou comprando essa história, por exemplo, de que as próximas guerras vão ser cyberguerras, né? Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente possa abordar num outro vídeo. Se você tem interesse, coloca aqui nos comentários. Mas eu quero abordar aqui a questão mais profundamente geopolítica, ou seja, de organização das relações sociais sobre a superfície da Terra. Esse é um aspecto interessante e importante, porque geralmente, como fala o Pedro Pesará Correia, que é um geoestrategista, um militar português, ele tem doutorado em História, enfim, ele tem uma forte base teórica ao abordar esses temas. Ele tem um texto muito interessante em que ele divide o que é geopolítica e o que é geoestratégia. E ele mostra mais ou menos como que a geoestratégia, de uma forma ou de outra, colonizou a geopolítica a partir do período da Guerra Fria, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a partir do momento da Guerra Fria, os estudos que foram feitos e que foram chamados de estudos geopolíticos, na verdade se referiam à possibilidade do uso da força, à capacidade de atuar militarmente contra outros países, ou elevando não a situação da sociedade, a situação do território, ou a situação do governo diante do mundo, mas sim levantando a sua habilidade de eliminar ameaças, de reduzir vulnerabilidades, de ficar imune contra potenciais riscos. Esse é um aspecto que parece ser muito interessante, porque essa divisão entre geoestratégia e geopolítica ela é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje. Porque, por exemplo, o projeto Belt and Road, Cinturão e Rota, da China, não é um projeto geoestratégico, como são, por exemplo, os escudos antimísseis da OTAN e dos Estados Unidos na Europa de Leste, contra a Rússia. Né? Vejam, é um escudo antimíssil, é um escudo que visa eliminar a possibilidade da Rússia utilizar a força contra os Estados Unidos. Nesse caso, a força sendo entendida aí como esses mísseis de longo alcance. Que é o grande problema, por exemplo, com relação à Coreia do Norte. Trata-se de uma questão de geoestratégia, ou seja, como controlar a possibilidade, né, como atuar diante da possibilidade da Coreia do Norte poder utilizar mísseis nucleares contra os seus inimigos, ou, enfim, em uma determinada situação em que isso possa fugir do controle do comando central do partido Juche lá na Coreia do Norte. Né? Esse é um aspecto interessante, porque o Belt and Road ele visa regular as relações comerciais, a circulação de bens, pessoas e serviços ao redor do mundo. Então, nesse sentido, ele não é geoestratégico. Ele atende a interesses nacionais da China, mas ele não atende a interesses nacionais da China em termos de uso da força, em termos de possibilidade de guerra. Nesse sentido, o desenvolvimento de tecnologia aeroespacial
Embora o Donald Trump tenha criado durante a sua presidência a Força Espacial como um quarto ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, ainda o desenvolvimento aeroespacial não tem uma característica de geoestratégia, ou seja, ele não tem uma função voltada justamente para o desenvolvimento de armamentos, ou como sonhava o Ronald Reagan décadas atrás, de canhões com laser que impedissem o envio de mísseis por meio do espaço aéreo ou alguma coisa assim. Né? A famosa Star Wars do Reagan, né? A Guerra nas Estrelas, justamente que desenvolveu essa ideia dos escudos antimíssil. Bom, por que isso é algo importante para a gente? Porque se trata de geotecnologia, se trata, na verdade, de uma tecnologia geopolítica, uma tecnologia que visa administrar as possibilidades que se apresentam ao desenvolver uma tecnologia aeroespacial que, de uma forma ou de outra, permita expandir ou diminuir a liberdade de ação dos países num sistema que agora já começa a se tornar um sistema, potencialmente daqui a alguns anos, interplanetário e não só internacional. Esse é um aspecto interessante, porque, veja, o desenvolvimento da bomba nuclear, no caso da Coreia do Norte, eu sempre usava um exemplo da senhorinha Rosa, né, que era uma âncora do jornal estatal lá da Coreia do Norte, que ela sempre era chamada para fazer os grandes anúncios por parte do regime. E quando a gente pega a foto dela de 2008, quando houve a morte do Kim Jong-il, se não me engano é desse ano, e quando a gente pega ela anunciando o desenvolvimento da bomba atômica, a gente vê não só que a qualidade da imagem dela sai de uma coisa super granulada em direção a um HD, digamos assim, mas a gente enxerga que atrás dela já não é mais um pano, não é mais um tecido pintado atrás. Atrás ela já tem telas em Full HD atrás dela. Esse é um aspecto importante, porque o desenvolvimento desse tipo de aparato está muito ligado com desenvolvimentos tecnológicos mais antigos, né? Mais comuns, mais corriqueiros. Eu falei mais antigos porque se a gente for para pensar nas tecnologias que foram desenvolvidas para a Guerra Fria, a gente vai ter que refletir sobre a caneta esferográfica, por exemplo. A caneta esferográfica é uma tecnologia desenvolvida para escrever no espaço, por isso que ela é colocada num vácuo. Né? Como dizem os jovens, não sei se vai estar focando. Eu nunca tenho sucesso nessas coisas. Vamos ver aqui. Fail. Bom, a caneta esferográfica ela é feita no vácuo justamente para que a tinta da caneta, que na época ainda era a caneta tinteiro, né? Que precisava molhar na tinta para então escrever e tal, que essa tinta não saísse por aí flutuando em meio aos aparatos tecnológicos, né? A gente pode falar da caneta, mas a gente pode falar também do micro-ondas, a gente pode falar de uma série de outras tecnologias que foram desenvolvidas com fins militares, com fins de exploração planetária, mas que acabaram de uma forma ou de outra entrando no cotidiano das pessoas, porque depois foram utilizadas como tecnologias comerciais, digamos assim, né? Como produtos industriais e comerciais que foram chegando na vida das pessoas, né? E habitando o cotidiano delas. Esse é um aspecto interessante para a gente pensar, por exemplo, que nem todo o desenvolvimento aeroespacial se dá em razão da colonização, né? Ou em razão da expansão da atividade humana até aquele lugar. E esse é um aspecto muito interessante para a gente pensar a entrada dos Emirados Árabes Unidos nessa corrida por Marte. Né? Porque, obviamente, se trata de uma maneira ou de outra de uma tentativa de chegar até Marte, mas também se trata do aproveitamento, digamos assim, do conhecimento de uma região desértica, né, para encontrar água potencialmente lá, para ver se as tecnologias utilizadas de irrigação, etc., são funcionais em outros planetas ou não também. Então, acho que são alguns aspectos bem interessantes para a gente pensar que essa exploração planetária, embora ela venha com um imaginário muito grande de colonização, de possível transhumanização, né? Ou seja, que um dia os seres humanos estejam em outros planetas ou em outros asteroides, como a Lua, alguma coisa assim, isso também significa... Isso também significa, de uma forma ou de outra, o desenvolvimento de outras tecnologias. Isso também significa o desenvolvimento de outros aparatos que vão servir muito bem para entender o funcionamento das coisas aqui na Terra.
E é aí que eu linko, de uma forma ou de outra, essa ida a Marte, dessas 3 sondas, com o fim de um tratado muito importante que aconteceu aí em 2020 e 2021, que é o Tratado dos Céus Abertos. O Tratado dos Céus Abertos foi um tratado assinado, então, pela OTAN e pelos países, então, parte do Pacto de Varsóvia, nos anos 90, embora ele tenha sido pensado lá na década de 50, pelo Dwight Eisenhower, né, que foi um presidente dos Estados Unidos, né, mas que um acordo que não foi aceito pela União Soviética. Qual que é essa ideia de espaço, de céus abertos, né? Só para a gente colocar aí um nivelamento aí interessante, né? A ideia de céu aberto é justamente a possibilidade de entrar ou não entrar no espaço aéreo de um outro país. Vejam, as companhias comerciais, por exemplo, elas têm garantia desse espaço aberto, desse céu aberto. Elas podem entrar em território de outros países, justamente porque geralmente são elas que comercialmente fazem o processo de aviação transatlântico, transcontinental ou internacional, né? Esse é um aspecto interessante, porque assim como no espaço terrestre, o espaço aéreo ele também é vigiado e controlado normalmente pela aeronáutica de um país, da força aérea de um país que, assim como a marinha, de uma maneira muito interessante, também tem força jurisdicional sobre esse espaço aéreo. Aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? O Exército, por exemplo, aqui no Brasil, ele não tem força jurisdicional sobre o território, enquanto que a Marinha e a Aeronáutica, pela sua atividade, por estarem relacionadas com o controle do espaço aéreo, por estarem relacionadas com o controle do espaço marítimo, desde a sua criação, trazem no seu bojo a ideia de que elas vão atuar com relação a esforços militares, digamos assim, mas também vão exercer capacidades jurisdicionais. Também vão ser responsáveis por verificar algum tipo de distorção, por verificar algum tipo de problema, por verificar algum tipo de atuação suspeita nesse espaço aéreo, nesse espaço marítimo. Os céus abertos, portanto, eles estão relacionados com essa capacidade soberana dos países com relação a esse espaço aéreo, né? Por quê? Qual que era a proposta desse acordo, né? Esse acordo de céus abertos? A gente tem acordos de céus abertos para aviação comercial, mas quando a gente fala de aviação militar ou, né, estatal, enfim, a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Porque aí sim a Força Aérea, de uma forma ou de outra, pode executar missões de espionagem, de reconhecimento, de busca de informações. E basicamente foi esse o acordo desse Tratado dos Céus Abertos, assinado entre membros da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, compreendida aí sobretudo pela Europa, na União Europeia e pelos Estados Unidos e o Canadá, mas também, e a Turquia, né? Mas também pelos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, até 1992. Né? Em 91, esse acordo ele é de 90, então ele é de antes do fim da União Soviética, e ele propunha que tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia tivessem algumas cotas de aviação, digamos assim, de aviação de controle. A possibilidade dos países enviarem os seus aviões para fazerem vigilância aérea, digamos assim. Né? De uma forma ou de outra, ele foi um tratado muito importante nos anos 90, um tratado feito como medida de confiança, digamos assim, e que foi aprofundado depois da Guerra ao Terror. Né? Depois, aí, a partir dos anos 2000, ele foi renovado com uma ênfase muito grande, justamente nesse controle que os Estados Unidos tentavam estabelecer com relação à atividade da Rússia, atividade de outros países naquela região também. Bom, qual que é o ponto principal aqui? A gente está falando de um acordo que dava direito aos países de entrarem no espaço aéreo de outros países e ali verificar, né, a movimentação de tropas, informações de economia e tudo mais. Só que se a gente for pegar, mesmo o começo dos anos 2000, a gente ainda está falando de uma tecnologia muito visual, digamos assim, e não tão informática. Ela não está tão relacionada aos algoritmos quanto a possibilidade de ir com um avião ou um drone que tivesse uma câmera fotográfica, por exemplo, né, para tirar fotos disso. Por isso a retirada dos Estados Unidos, em que pese tenha sido a primeira, não é tão surpreendente, porque esse tratado, de uma forma ou de outra, ele é retrato desse período
entre os anos 90, né, o finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, e até 2010, mais ou menos, né, em que o smartphone não era uma tecnologia, em que o GPS não era uma tecnologia utilizada recorrentemente, coisa que, de uma forma ou de outra, se acumulou e abriu novos espaços de vigilância e controle para os países ao redor do mundo, que eles podem utilizar de uma forma muito mais segura e sem entrar em território alheio, por meio do domínio dos códigos de internet, por meio dos códigos de uso de telefones celulares, localização de GPS ou verificação das redes sociais. Então, eu falo, né, essa questão ela está relacionada com a exploração de outros planetas, porque não deixa de estar relacionada com a capacidade de realizar outros tipos de controle. Se a gente for pensar lá com o Milton Santos, se a gente for pegar lá a definição dele do espaço geográfico como um conjunto solidário, contraditório e indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, a gente vai ver que hoje em dia, para exercer o controle, para exercer a vigilância, para exercer digamos assim, para obter mecanismos de verificação do que o outro país está fazendo, é muito menos necessária a observação visual, digamos assim, inclusive porque isso já está delegado de uma forma ou de outra aos drones, do que a obtenção de informações por via daquilo que sim está sendo cada vez mais dividido e separado, que é a internet. A gente ainda vai fazer o nosso vídeo do 5G, a Marina Adresa prometeu isso, e a gente está chegando, né? Esse é o vídeo 90. Já, assim, eu não consigo nem imaginar que esse já é o vídeo 90 que a gente está fazendo. A gente está ficando cada vez mais próximo do nosso vídeo 100. E a gente quer perguntar para vocês o que vocês querem, o que vocês pretendem que a gente aborde aqui no nosso vídeo 100 do canal, para a gente comemorar bastante e juntos, tá bom? Gente, obrigado e a gente se vê na sexta-feira.